75 membros do PCC fugiram neste domingo de uma prisão em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Segundo a imprensa do país, os criminosos escaparam por um túnel. Depois do fato, o diretor do presídio e outros 30 agentes carcerários de diferentes níveis hierárquicos foram detidos para prestar esclarecimentos ao Ministério Público da República do Paraguai. Eles são suspeitos de terem facilitado a fuga dos criminosos. O Brasil reforçou a segurança por terra e por ar na fronteira com o Paraguai, principalmente na região de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Até mesmo um helicóptero da Secretaria de Segurança foi enviado para Ponta Porã para ajudar na localização dos presos e fiscalização na fronteira. Sérgio Moro usou o Twitter no domingo para informar que o governo federal trabalha com as forças de segurança estaduais e com o Paraguai para capturar os membros do PCC. Quem está acompanhando no YouTube está vendo a postagem do ministro. O Sérgio Moro disse o seguinte, abro aspas, estamos trabalhando junto com as forças estaduais para impedir a reentrada no Brasil dos criminosos que fugiram de prisão do Paraguai. Se voltarem ao Brasil, ganham passagem só de ida para presídio federal. Fecho aspas. O Sérgio Moro faz muito bem aí de, inclusive, tranquilizar a população do Mato Grosso do Sul, né, Augusto, diante de uma fuga em massa de criminosos de um nível pesado, né, de uma facção criminosa armada e violenta, e de falar grosso, inclusive, dizendo que eles, se voltarem, vão direto para o presídio federal, ele que tem implementado aí, inclusive, o isolamento das lideranças criminosas. Eu queria até aproveitar para lembrar, porque eu perguntei a respeito das fronteiras para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quando ele foi entrevistado aqui no nosso programa. Eu vou lembrar aqui a resposta que ele deu para a gente, Augusto. Abro aspas, o controle maior das fronteiras é realmente uma aspiração. Temos operações hoje relevantes, permanentes, de controle nas fronteiras no Mato Grosso do Sul e Paraná, e nosso plano é expandir para fronteiras. Está tendo um resultado muito positivo. Operação Vigia, Operação Horus. Em vez de fazer operações esporádicas, temos operações permanentes. Temos um projeto importante cujo piloto vai ser executado neste ano em Foz do Iguaçu, que é um escritório integrado baseado no modelo americano do Fusion Center, em que a gente coloca no mesmo teto representantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, das Forças Armadas, para atuar em conjunto, compartilhando banco de dados e inteligência. Então nós temos planos importantes para a fronteira, mas não podemos ter a ilusão de que é possível ter um controle físico total e absoluto das fronteiras. Os Estados Unidos, que têm uma fronteira menor que a nossa, não conseguem. Não temos recursos humanos suficientes para colocar homens e mulheres de braços dados em toda a nossa fronteira. Nós temos que atuar com inteligência. Fecho aspas. Agora, repare, Augusto, que essas operações hoje permanentes nas fronteiras, ele citou o caso de 3 estados, justamente o Mato Grosso do Sul, que é esse que fica mais ameaçado aí com a fuga dos criminosos, o Mato Grosso e o Paraná. Portanto, o trabalho prévio dele pode ser que tenha colaborado aí nessa reação a uma fuga que não aconteceu no Brasil, aconteceu lá no Paraguai. Perfeito. O Sérgio Moro, além de lidar com essas dificuldades que estão muito bem expostas aí no texto que você, nessas declarações aí que você releu, ele tem que lidar com a porosidade aí das fronteiras do Paraguai, que sejam secas ou não, demarcadas por algum acidente geográfico, algum detalhe geográfico, elas são desprotegidas. Eu também não tenho a menor dúvida de que eles não precisaram fazer grandes obras de engenharia, né, como túneis aí para escapar. Escaparam com suborno, mesmo, é o que acontece no Paraguai. Agora, ele está fazendo o trabalho possível aqui no Brasil, muito bem feito, e o que eu posso dizer em favor do Sérgio Moro é que se esses presos estivessem em cadeias brasileiras, nas cadeias brasileiras, que acolhem no momento, que acolhem não, né, que detêm fisicamente no momento os chefões do PCC, eles não teriam escapado. O Paraguai não tem uma cadeia que mereça ser considerada aí, um presídio que mereça ser considerado de segurança máxima. Não tem. Não tem. E o passado recente do Paraguai não me anima a confiar no sistema penitenciário daquele país. José Maria Trindade.
Às vezes eu fico pensando, né, como alguém foge de uma cadeia construída exatamente para evitar fugas, né, para conter presos perigosos e que ficam ali 24 horas pensando em fugir. Este é o horizonte, como costuma dizer o Augusto, esse é o horizonte do preso, tentar fugir. E as cadeias são as mais simples, tem vários pisos, algumas 4 pisos, 2 tetos, exatamente para evitar fugas, né? A gente viu lá. É evidente que tem que contar com o apoio de algum funcionário ou de uma rede de funcionários. Para se ter uma ideia, já se pensa, inclusive, de que nem todos fugiram pelo túnel. Alguns fugiram, simplesmente saíram pela porta aberta, então fica muito evidente. Até o diretor da penitenciária lá no Paraguai foi preso, acusado de contribuir ou de participar desse plano de fuga. Isso é evidente. O ministro Sérgio Moro, ele acerta quando ele mira nas facções criminosas. A gente vê o poderio desse pessoal nas cadeias. O ministro faz aquele desmonte econômico, atacando principalmente ali os contadores, os laranjas, né, os parentes que colocam imóveis. A economia do crime, ela é uma economia como outra qualquer. Inclusive, calcula risco. Se o risco for muito grande, os criminosos evitam aquele setor. Então, é uma economia como outra qualquer. O ministro Sérgio Moro já chegou com essa ideia de combater, está indo atrás do dinheiro escondido, né, através de laranjas, e principalmente a desconexão dos líderes dessas facções. Agora, Augusto e Felipe, há uma novidade nesse processo, é que fugiram lá no Acre do sistema penitenciário do Rio Branco, né, 26 presos. E isso também nessa madrugada agora de segunda-feira. E a Polícia Federal está investigando junto com a ABIN não só a conexão, mas se há ali qualquer plano de colaboração entre os dois lados, já que a situação é bem próxima ali na fronteira, né? Para você ver, é muito difícil controlar uma fronteira do PCC, como a fronteira do Brasil. Mas é necessário, né? Também são do PCC, né, Zé? Exatamente, são do PCC que fugiram. Então, a análise aí é para ver se há conexão entre as duas fugas. Legal, e tem um complemento aqui a respeito desse tema, que é o seguinte: o vice-ministro de Política Criminal do Paraguai, Hugo Volpe, renunciou ao cargo hoje. Em nota, o Ministério da Justiça paraguaio informou que a medida foi tomada após análise de relatórios enviados pelo Ministério da Justiça do Brasil, nos quais Volpe é mencionado por supostos atos irregulares cometidos enquanto atuava como promotor na cidade de Pedro Juan Caballero. O que a gente precisa frisar várias vezes, Augusto Nunes, é que é difícil você ter uma fuga, 75 presos, presídio está lá justamente para não deixar ninguém fugir, sem que tenha havido qualquer cumplicidade, né, de carcereiro, de gente do presídio. É claro que a polícia precisa investigar, para ver se houve ameaças à família, se alguém foi posto como refém em troca dessa facilitação, ou se houve simplesmente recebimento de eventuais propinas, outros interesses em razão daquela imoralidade que muitas vezes é justificada pelo baixo salário do carcereiro, etc. Quer dizer, é bom que tudo isso venha à tona, e eu espero que os investigadores do Paraguai cheguem aos responsáveis e que sejam exemplarmente punidos, porque criminoso solto é mais um monte de vítimas potenciais por aí. Mas, né, Felipe, ainda que tenha sido usado algum túnel, tenha sido construído algum túnel, é muito raro isso acontecer, só em cinema, né? Só em filme. Muito raro isso acontecer sem a conivência de carcereiros, policiais, tal. Não é fácil. Construir um túnel preso, tá? Mas nem um gênio da engenharia consegue fazer sem a ajuda sem a cumplicidade dos responsáveis pela detenção dos presos. Exato. Aliás, vários filmes estou convencido envolvem de que... fugas por túneis, né? O mais famoso talvez seja Um Sonho de Liberdade, mas tem vários outros. Diga aí, Zé Maria. Eu estou convencido de que o controle da segurança pública passa pelo controle das penitenciárias, e este é um grande desafio de segurança pública em qualquer país.